Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Bom dia a todos, eu sou o Fábio de Oliveira, estou aqui para mais um vídeo. Muito bem, deixa eu falar uma coisa para vocês hoje. Por que é que evangelizar é uma falta de respeito? A pergunta, o título mesmo é uma pergunta. Por que o evangelismo é uma falta de respeito? O ato de evangelizar uma pessoa é uma falta de respeito. Bom, primeiro, uma coisa é você anunciar algo, ou você está na rua, querer dar um folheto, panfletar alguém. Isso acontece. Tem mesmo lojas que contratam pessoas, pagam alguém para poder pegar uns folhetos e dar para as pessoas para colocar o endereço do comércio, as promoções, aquela coisa toda. Isso acontece para tudo. Bom, lojas são anunciadas, existem carros de som e tudo mais. Só que quando eu estou na rua e alguém vem me dar um folheto, geralmente eu não pego, porque não quero andar com papel, esse tipo de papel. Então o que acontece? A pessoa respeita e acabou. Mas o evangelismo não, porque a pessoa não fica só naquela questão de vou te dar um folheto e você fala, não, muito obrigado, eu não quero. Não, ele quer insistir. Essa pessoa que ele quer te convencer de qualquer maneira que Jesus é o caminho, que você tem que aceitá-lo. Isso é uma falta de respeito. Por quê? Porque quando ele faz um negócio desse, simplesmente ele está colocando para você que a convicção dele é que presta, que você não tem nada de valor, ou seja, que sua vida não presta, que você não sabe de nada, que você é simplesmente um perdido, e que ele é o dono da moral, dos bons costumes, o dono da virtude. E a virtude está no pensamento dele, a virtude está naquilo que ele sabe, a virtude está no livro dele, nas idiosincrasias dele. A virtude está onde? A virtude está simplesmente no modo que ele pensa. Isso é o que é uma falta de respeito. Porque eles dizem, você tem que aceitar, você precisa de Jesus. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso porque eu não preciso de uma fantasia para dirigir os meus passos. Eu não preciso de um livro de contos de fadas, um livro escrito por pessoas da época, da Era do Bronze, para dizer ali o que eu devo fazer, baseado aqui em um livro escrito por povos do deserto que não sabiam nem o movimento de translação e de rotação. Eu não preciso disso. Eu não preciso de um Alcorão também. Eu não preciso de um Alcorão, de um livro onde ensina a matar, um livro que ensina a ser machista, um livro que ensina a oprimir outras pessoas. Não, eu não preciso disso. Mas voltando que aqui no Brasil você não vê tantos muçulmanos, você vê mais cristão tentando impor. Então por que evangelizar é uma falta de respeito? Porque ninguém tem provas da existência de qualquer divindade. Ninguém tem provas de que, pelo contrário, de que aquele livro seja verdadeiro. Não, as provas é que aquele livro é mentiroso. Por quê? Você vê pela própria biologia daquele livro, aves, répteis, grandes baleias, peixes, só, e feras. Você não vê ali os cefalópodes, você não vê ali os anelídeos, você não vê ali os micro-organismos, você não vê isso, sabe? Você não vê águas vivas, você não vê esse tipo de coisa na Bíblia. Então você pode ver que é uma coisa totalmente limitada, Você não vê os plânctons. Você não vê ali na chamada criação ali, você não vê os artrópodes, você não vê milhares de insetos que não é citado, que não são citados. Então a prova é que aquele livro é mentiroso. Você vê o seguinte, ali uma pessoa pega um soldado morto, joga numa cova. Na cova tinha os ossos de Eliseu. O morto toca nos ossos e o morto volta à vida. Isso não acontece. Isso é impossível. Você vê ali homens andando sobre as águas, que é outra mentira, outra historinha para boi dormir.
você vê gente sendo levada num redemoinho para o céu. Então, nós temos a prova que esse livro ele é mentiroso. Então eu não preciso deste livro para dizer o que eu devo fazer e como eu devo viver. Porque aquele livro ali ensina cada barbaridade. Pelo contrário, diz ali que o estuprador ele tem que se casar com a moça estuprada. Te falo, isso é um livro de moral? Isso é um livro que serve para que eu seja uma pessoa virtuosa? Tem mais. No próprio Novo Testamento, que as pessoas gostam de dividir, tem ali uma igreja, e o cara tem uma igreja na sua casa, que era onde se reunia o povo, e o cara tinha escravos. Já leram a epístola de Filemão? Já leram as epístolas paulinas que diz para os escravos submeterem? Que quando você vê a palavra servo, servo é escravo. É a mesma coisa. As pessoas simplesmente querem impor isso e dizer que isso aí é o padrão de moralidade. Então, quando as pessoas dizem que a gente precisa ir lá, ou então fica aquele convite insistente, que é uma diferença. Querem fazer isso na internet, pregar, fazer um canal, você é livre para expor suas ideias, assim como expõe as minhas, mas eu não forço ninguém aqui. O cristão não, o cristão ele vai onde ele não é chamado e quer evangelizar, por isso que eu não aceito evangelização de ninguém na minha casa, seja me evangelizando, em qualquer lugar eu não aceito, porque é uma falta de respeito. É uma falta de respeito. Se eles querem pregar, façam os seus canais, preguem lá. E quem quiser ouvir essas besteiras, que vá para lá. Preguem nos seus templos, com o som ambiente para lá, não para os outros, porque eles pensam o seguinte, que quem não está ali está perdido. Isso é uma falta de respeito, porque eles não pensam o seguinte, que a fé deles é deles e que eles têm que pensar assim, bom, eu acredito ser verdade. O cristão tem que pensar assim, eu não acredito naquilo ali não, eu acredito ser verdade, mas isso é a minha posição, outras pessoas podem pensar diferente e elas podem estar certas, eu posso estar errado. Se o cristão fosse coerente, ele iria pensar assim. Mas não. Se ele pensasse, ele tem medo de estar sendo persuadido pelo diabo. E é isso que eles fazem. Logo, quem não segue a religião deles, a doutrina deles, a denominação deles, logo eles dizem que é do diabo. E é por isso que a evangelização é uma falta de respeito total. Depois eu vou falar sobre algo parecido com isso, que é levar crianças à igreja. Tá sendo polêmico? Não é ser polêmico não, é pensar um pouco, que eu vou te falar, eu fiz o outro canal só para ensino, mas o canal aqui não deixou de ser de reflexão. Não deixou. E tem coisas que nós temos que tocar no assunto para quê? Para que as pessoas reflitam. Então, não tem esse negócio, temos que ouvir, temos que experimentar. Não temos que experimentar isso. Nós não precisamos dessa religião. Nós não precisamos ser evangelizados. Eles que fiquem com a religião deles, porque nós já vimos as loucuras e as incoerências que é a fé. Então, evangelização é uma falta de respeito, tá? Se querem pregar, se querem fazer, façam na igreja de vocês. Querem distribuir folhetos? Façam, mas não insistam com aqueles que não querem. Ninguém precisa te dar satisfação. As pessoas ficam assim, por que você não acredita em Deus? Não te interessa. Para essa patada, alguém pede, quero que você perceba o seguinte, alguém pede satisfação aos cristãos porque eles não acreditam em duendes e gnomos? Alguém pede? Não, né? Então por que nós temos que dar satisfação porque não acreditamos ou acreditamos em alguma coisa? Claro que nós não acreditamos, eu estou dando um exemplo, tá? Temos que dar satisfação? Não. Então não evangelize, principalmente aqui, né? Porque evangelização é falta de respeito. E se querem que alguém aceite algo, prove que o que vocês propagam seja certo, tá bom?
Então, meus amigos, vocês pensem quando um cristão tentar te evangelizar, porque às vezes vocês ainda ficam ouvindo. Não, se eles vão te ouvir também. Tem isso, né? Porque eles não querem ouvir. Aí é fácil, né? Querer impor. Por isso que eu falo que é falta de respeito. Então, estamos juntos pela propagação do conhecimento. Até a próxima. Tchau, tchau. Os cristãos gostam muito de usar o Salmo 53 da Bíblia, né? Onde diz que diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Pois é. Se até os tolos dizem isso, imagina os inteligentes.